Esses dias um seguidor me mandou no canal que ele estava tentando montar um plano real e se fosse para ele fazer R$ 4.500 por mês, dá para viver como nômade vivendo, viajando de motorhome, tipo, viver disso e ficar na estrada? Bem, o assunto de hoje é esse. Vamos falar um pouquinho sobre isso do jeito certo, sem fantasia e sem romantismo. O primeiro detalhe é que R$ 4.500 por mês de salário fixo ou renda de negócio ou negócios que você tem no trade ou no forex, porque sim, você pode empreender no mercado financeiro, você pode empreender no trade. Inclusive isso pode ser tema para outro vídeo, se você quiser deixar aí nos comentários que a gente pode abordar sobre isso, porque dependendo do contexto muda tudo. Se for salário fixo, a conta é uma, se for no trading, a conta ela muda totalmente. E aqui eu vou te ser bem sincero e honesto, o trading, ele não vai te dar um salário fixo todo mês. Isso não é previsível, tem mês bom, tem mês ruim, e tem mês que você vai fazer tudo certo e o mercado ele vai te dar um tapa mesmo assim. Vou te falar a minha experiência pessoal. Durante muito tempo eu fiz trading e eu fui funcionário em empresas de mercado financeiro, né? Dentro do mercado financeiro eu fui executivo durante 15 anos. E quando tem mais ou menos 4 anos que eu me aposentei de trabalhar para empresas e viver exclusivamente do trading, e eu tive que construir um planejamento de longo prazo para poder deixar o salário que eu recebia na altura ali. Eu cheguei no ápice de receber R$ 200.000 por mês, entre fixo e variável, quando eu era executivo do mercado, ali por volta de 2022, que foi meu último ano de trabalho. Eu tive que fazer um planejamento robusto e de longo prazo para tomar uma decisão dessa, né? Então, se você está pensando que você vai viver no motorhome com R$ 4.500 tirando do Forex, por exemplo, a pergunta real não é se dá. Dá para fazer sem virar refém de um mês ruim? Posso explicar para você como é que funciona hoje, inclusive, as minhas contas aqui de casa, vivendo exclusivamente do trade, né? Porque a liberdade que depende de não errar não é liberdade. E tensão pode se disfarçar dessa pseudo-liberdade. Eu sou prova viva disso. O ano de 2025 ele foi um ano tenebroso para as minhas operações, onde praticamente eu fiquei no 0 a 0 o ano todo. Então é um autônomo que não ganhou dinheiro, digamos assim, né? Agora vamos pro motorhome, né? Eu acho muito legal, inclusive, a ideia do motorhome. Eu só não fiz uma viagem dessa ainda com a minha família porque é uma mão de obra muito grande, é a esposa, mais 3 filhas, e a minha filha mais nova tem meses, e todas as vezes que a gente cogitava a possibilidade de fazer uma viagem dessa, acontecia alguma coisa extraordinária. Mas eu sou muito fã dessa ideia, não de morar definitivamente no motorhome, mas eu acompanho 2 ou 3 YouTubers gringos que eles vivem uma vida de nômade e eles são traders. Se eles ganham dinheiro no mercado, isso é outra coisa, né? Não tem como a gente ter certeza. Se eles ganham exclusivamente, se eles mantêm aquele estilo de vida do trade, isso não tem como a gente ter certeza. Mas aqui, como o meu compromisso ele é com a verdade e com a transparência, né? Vamos falar aqui que o motorhome ele é o sonho de muita gente, porque ele soa muito próximo de liberdade. Só que um motorhome ele é literalmente uma casa, né? E uma casa ela tem custo. A diferença é que o motorhome, o custo não aparece na forma de boleto de aluguel. Ele vai aparecer através de manutenção, combustível, imprevistos, peça, pneu, oficina, seguro, bateria, bomba d'água, a parte elétrica, internet. Ou seja, você não vai fugir de um custo de uma vida tradicional. Você vai só trocar o tipo de custo. Então, sim, dá para você viver com R$ 4.500 por mês como um nômade, mas não de um jeito instagramável, digamos assim. Você consegue viver se você aceitar essas 3 verdades. A primeira é, você não vai viajar o dia todo, então tira da sua cabecinha aí montar um roteiro. Eu me lembro quando eu era mais novo e não tinha filhos, eu tenho uma irmã mais nova, né? E a minha irmã, ela é casada com o primeiro namorado dela, e eu tô há muito tempo com a minha esposa, então a gente vivia viajando ali os 4 juntos, né? Os 2 casais. E eram viagens que eu odiava fazer.
especificamente porque o meu cunhado, na época, ele tinha um costume muito ruim de querer conhecer o máximo de lugares no menor espaço de tempo. Então, tipo, a gente parava às vezes em um dia, a gente conhecia duas, três cidades, de repente, dependendo da distância entre uma e outra. Na época eu era jovem, nem tinha filhos, e eu já não gostava dessa ideia, né? Então, você não vai passar o dia todo viajando, a conta, ela quebra quando a pessoa ela acha que ela vai rodar sem parar, porque rodar sem parar é igual combustível, mais desgaste das peças, mais pedágio, mais manutenção acelerada, né? E isso vai comendo de pouquinho em pouquinho ali o seu dinheiro, né? A vida que funciona é você, na minha sugestão, tá? Seria você rodar quando você precisa, ou seja, você vai se deslocar do ponto A para o ponto B, e você fica parado quando dá. Dependendo do local do mundo que você está fazendo isso, inclusive, né? Uma coisa seria você rodar de motorhome e viver uma vida nômade no Brasil. Outra coisa é na Europa, por exemplo, né? Então você escolher boas bases, você ficar semanas num lugar, aí você tem tempo para trabalhar, juntar mais uma grana, criar mais um pouquinho de estabilidade e depois rodar esse ciclo novamente. Aí se você quer viver na estrada e ainda operar e estudar um mercado, né? Até porque um bom trader, ele mais estuda do que ele opera, você precisa de uma rotina, e a rotina ela não combina com dirigir 400 quilômetros por dia, por exemplo, né? O segundo ponto seria um motorhome barato, mas luxo é igual a armadilha, tá? O cara compra um motorhome ok e começa a transformar numa casa premium. Eu tenho certeza que esse não é a ideia de quem inicialmente tem R$ 4.500 para gastar por mês, né? Mas você não pode deixar se cair nessa armadilha, porque vai entrar aí um aumento de bateria gigante, placa solar cara, inversor caro, uma geladeira maior, ar-condicionado e tudo mais, né? E de repente você tá com uma casa que bebe dinheiro. Você saiu de um aluguel convencional, mas criou ali um Frankenstein, um monstro onde o aluguel ele é invisível. Se o objetivo é liberdade, você tem que aceitar a simplicidade. A vida de um nômade, ela funciona quando você não tenta reproduzir a casa na cidade. Eu vou só abrir um parênteses aqui rapidinho, porque até eu tô mais para casa dos 40 do que para os 30 e eu não tenho casa própria, né? E o fato de eu não ter casa própria foi uma medida estratégica, porque obrigatoriamente eu fui um nômade durante muito tempo na minha vida. Durante o período que eu trabalhei como executivo no mercado financeiro, que foi 15 anos, eu trabalhei em muitas cidades. O fim da minha carreira, digamos assim, eu estava praticamente vivendo, viajando, atendendo clientes de alta renda, então eu constantemente estava em cidades diferentes, né? Todo mês numa cidade diferente, de 15 em 15 dias. A minha base era São Paulo, por uma questão logística de aeroporto, apesar de que a maioria de vocês sabem que eu sou natural de Belém do Pará. Aí quando eu encontrava uma brecha, um feriado prolongado, eu passava um tempinho em Belém, ali, próximo dos meus parentes. Mas a minha base sempre foi São Paulo. E durante esse período eu me dava o luxo, como eu recebia muito bem, não tinha um objetivo de gastar R$ 4.500 por mês, apesar de ser um nômade, eu me dava o luxo de morar em aluguéis caríssimos, em dirigir carros caros e frequentar espaços caros também, tá? Então esse contexto aqui ele é específico para um cenário de R$ 4.500, como me perguntaram. Fecha parênteses. E a terceira pergunta é: sem reserva você vai virar refém? Agora o ponto mais importante, né, principalmente se você quer viver do trade, no motorhome, o imprevisto ele não vai te avisar, ele não vai bater na tua porta e dizer assim: olha, tô chegando. O mercado, o drawdown, também não vai bater na tua porta. Se você junta os dois sem reserva, você cria uma bomba. Então, antes de você pensar se dá para viver com R$ 4.500, você tem que pensar assim: dá para viver com R$ 4.500 e ainda guardar um pedaço todo mês? E aí eu vou te explicar exatamente como é que eu faço. Como eu sou um profissional autônomo, todo trader, ele é um profissional autônomo. Você não sabe quanto vai entrar de grana no próximo mês. Então você tem que ter no mínimo uma reserva para os próximos meses. Isso vai variar aí conforme a complexidade do ecossistema que gira em torno da sua casa. Por exemplo, a minha família sou eu, esposa e 3 filhas. As minhas filhas, elas têm uma faixa etária aí
de 4 anos de diferença entre uma e outra, e a mais nova tá com 8 meses. Tem a minha avó que mora comigo também. Então, tecnicamente, é uma casa com 6 pessoas, né? Levando em consideração isso, eu fiz todo um preparo para eu me aposentar em 2022. Quando eu digo me aposentar, é parar de trabalhar para os outros e eu poder me dedicar àquilo que eu queria, que era me dedicar aos estudos do trade, aos estudos do mercado, me dedicar às operações, tá? E aí eu fiz todo um pé de meia para isso, construir uma espécie de poupança onde, na pior das hipóteses, eu poderia passar alguns meses sem ganhar nada, que a conta iria fechar e eu conseguiria comprar uma fralda para minha filha se eu precisasse, se não iria faltar leite e comida dentro de casa. Automaticamente eu tive que abrir mão de algumas coisas que, na minha opinião, eram regalias que eu tinha, e eu cheguei à conclusão que eu não precisava disso para viver, como, por exemplo, viver viajando de primeira classe, só se hospedar em hotéis 5 estrelas, só andar com relógios de grife e roupas de marca, só frequentar os estabelecimentos mais caros. Então, eu já tive uma receita de R$ 200.000 por mês e um custo de R$ 200.000 por mês para chegar à conclusão de dizer que isso não me fez eu me sentir uma pessoa mais feliz, mais realizada. Por exemplo, hoje eu tenho um custo de vida extremamente pequeno, um pouco mais de $2.000. Não tenho casa própria, meu carro é financiado, mas eu me sinto muito mais em paz do que naquela época. E observa que eu estou falando a palavra paz e não felicidade, porque felicidade é utopia, né? Felicidade, a pessoa que ela vive atrás de ser feliz, ela vai viver eternamente numa corrida de ratos. Então o objetivo sempre vai ser a busca da paz, tá bom? Agora vamos para o número na prática, para eu tentar te dar um cenário pé no chão, bem realista, sem romantizar, porque você sabe que aqui eu sou contra romantismo de mercado financeiro, né? Então eu vou te dar um exemplo aqui de orçamento mensal, se você mora no Brasil, por exemplo, tá? Então, R$ 4.500 por mês, vivendo de forma simples, com um deslocamento moderado, então você ia gastar ali alguma coisa entre 900 a 1.400 com alimentação, isso você cozinhando em casa na maior parte do tempo, 150 a 300 reais com comunicação, internet, né, plano de telefone, alguma coisa entre 400 a 1.200 de combustível, de 300 a 1.000, levando em consideração aí pernoites em campings ou custos de estrutura, inclusive tem muito camping grátis, né? Então por isso que tem um gap muito grande de valores aí, de 300 a 1.000, que foi o que eu imaginei, tá? E eu tô levando em consideração aí uma pesquisa rápida que eu fiz para o sul do Brasil, que cada região vai distinguir, tá? Manutenção, você vai gastar alguma coisa em torno aí de uns 500, mais ou menos, em média. Seguro, mais licenciamento, alguma coisa em torno de 200 a 300 reais. Imprevistos com saúde, né? Você vai ter uma dor de dente, aí você vai precisar comprar um remédio. Alguma coisa em torno de 300 a 600 reais também. E coisas do cotidiano, como gás, higiene, etc. Alguma coisa em torno de 200 a 400 reais. Somando tudo, dá algo em torno de 2.700 a 6.000 reais, dependendo do teu estilo de vida. Ou seja, a gente chega numa média de 4.500. Ou seja, dá sim para você viver com uma média de 4.500 reais. E agora vem a parte do Forex, né? Se esses 4.500 são uma meta de saque no mercado, eu vou te falar o que você precisa fazer, né, para você ganhar os 4.500. Primeiro, você precisa construir um bom operacional baseado em conceitos objetivos. Consistência, ela é um estado de espírito, então você nem vai buscar ser consistente, você tem que ter um operacional objetivo. Depois você vai construir aí um estilo de vida. Então fazer o contrário é o caminho mais rápido para você virar escravo do gráfico, inclusive. Porque se você depende de tirar R$ 4.500 todo mês do mercado, olha o que vai acontecer. O primeiro, você vai operar doente, depois vai operar cansado, você vai operar todo dia sem setup, você vai forçar entradas, você vai aumentar o lote, você começa a precisar ganhar para pagar os custos, e no trade a gente sabe que precisar é veneno, né? Então a pergunta que eu deveria
fazer para mim é o seguinte: será que eu consigo viver no motorhome com R$ 4.500 sem que 4.500 seja obrigação do mercado todo mês? Se sim, você está falando de liberdade, se não, você está falando de pressão. Lembrando que eu não preciso necessariamente ganhar todos os meses R$ 4.500, porque é uma média, né? Então, por exemplo, o primeiro mês eu posso ganhar 9, o segundo eu posso ganhar 0. O primeiro ano eu posso ganhar R$ 50 mil, o segundo ano eu ganhar 0. Isso vai levar a minha média para mais ou menos R$ 4.500 ali por mês. Então, é a média, né? Lembra que eu estou usando, inclusive, a palavra de autônomo, né? Nós, traders do mercado financeiro, nós somos um profissional autônomo, porque eu não sei se vai entrar nem R$ 4.500 esse mês, nem mês que vem, nem nos próximos 3 meses. Então, o que eu tenho que ter? O meu custo de vida é R$ 4.500, então o que eu vou fazer? Levando em consideração o grau de complexidade e responsabilidade que eu tenho com a minha família, eu tenho que ter 6 meses isso para frente, ou 12 meses isso para frente, ou 24 meses isso para frente. Vai depender do teu nível de responsabilidade, né? Então, por exemplo, aí você pode sim, já fica mais palpável você viver do mercado com R$ 4.500. Por quê? Porque vai ter mês que você vai fazer 4.500, mas vai ter mês que você não vai fazer, mas no outro você faz 9. Aí no outro você não faz nada, aí no outro você faz 9 de novo. Então essa média vai sendo para abastecer aquela poupança que você está consumindo mensalmente de R$ 4.500, que é exatamente assim que eu faço. Eu espero ter respondido aí a pergunta do nosso seguidor. Se você tiver alguma pergunta, inclusive, pode mandar aí nos comentários, porque pode virar tema para um bom vídeo, uma boa reflexão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e não deixe de deixar o seu like. Isso ajuda bastante aqui também. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!